Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 7 de março de 2025, passando aqui para trazer algumas informações importantes para vocês sobre a revisão da vida toda. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já aproveita esse momento e faça um convite para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado, tá bom? Aproveito também e faço um pedido para você que me acompanha no canal. Se as informações que eu trago aqui para você considera relevante, importante, me ajude com sua avaliação. Vou deixar fixado aqui no comentário um link para avaliação. Como recompensa e agradecimento por todo o meu trabalho, deixe a sua avaliação. Isso é muito importante para mim como profissional, é muito importante para o meu escritório, tá bom, pessoal? Recentemente teve um julgamento de uma reclamação constitucional e o julgamento dessa reclamação foi presencial por uma das turmas do STF. Qual que é a finalidade da reclamação que as pessoas estão utilizando? É para cassar decisões das instâncias inferiores, tribunais ou primeira instância, que julgaram improcedentes os processos, visto que ainda tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes lá no tema 1102 de ordem de suspensão nacional dos processos. Os ministros estão, os tribunais e os juízes estão julgando, levantando os processos e julgando, estão contrariando uma ordem do STF. Então as reclamações constitucionais estão sendo protocoladas nesse sentido. Está tendo uma violação da ordem do STF, porque existe a determinação de suspensão. Essa reclamação que eu mencionei, o julgamento foi presencial, o ministro Zanin estava votando até a data desse julgamento de forma favorável, julgando procedente a reclamação e cassando as decisões de improcedência e determinando o sobrestamento do julgamento. O ministro Zanin informa nesse processo que foi gravado, foi ao vivo. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês o vídeo, mas eu vou mostrar uma fala importante que aparece aqui do ministro Alexandre de Moraes. A partir desse julgamento, o ministro Cristiano Zanin disse que evoluiu o entendimento dele. Aí, a partir disso, ele entende que as reclamações elas devem ser julgadas improcedente e os processos que os juízes e tribunais estão julgando com base nas ADIs está correto, está superada a tese da revisão da vida toda, independente da ordem de suspensão. O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu a palavra antes que fosse passada a voz ali para o ministro Flávio Dino votar, e ele diz o seguinte, e eu vou transcrever para vocês. Eu transcrevi a fala do ministro Alexandre de Moraes e eu vou falar aqui para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar aqui na tela qual o processo que foi esse julgamento. Reclamação Constitucional 76143. Deixa eu aumentar mais aqui para facilitar. E essas ações elas são rápidas, né? Foi protocolada dia 8 de fevereiro, foi distribuído por ministro Cristiano Zanin como relator, foi determinado aqui para incluir em pauta no dia 18 do 2, incluir em pauta de julgamento, e foi marcada a data do julgamento para dia 25 do 2. Se nós observarmos aqui na página do STF dos calendários de julgamentos, aqui, fevereiro de 2025, no dia 25 do 2, foi julgado essa reclamação que eu acabei de mencionar, 76143. E nós podemos verificar que o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Após o voto do Cristiano Zanin, julgou improcedente, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Por que eu acho importante mencionar isso para vocês? Porque o ministro Alexandre de Moraes, em resumo, ele diz o seguinte: em que pese que está tendo o julgamento dessas reclamações e as opiniões dos ministros está dividida, por que dividida? A reclamação constitucional, o julgamento dessas reclamações, ela é monocrática, ou seja, o ministro que é sorteado, ele vai julgar esse processo sozinho, não precisa do julgamento dos demais ministros. É uma decisão que também não precisa notificar as partes para se manifestar, porque é uma decisão monocrática, o que o ministro decidir deve valer.
A partir da decisão do ministro, se ela for procedente ou improcedente, a parte ainda ela pode entrar com agravo regimental. Nesse caso, o agravo regimental ele vai ser pautado o julgamento para a turma. Os 11 ministros devem julgar. Pode ser virtual ou presencial. Nesse caso aqui, o ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra e ele disse que como as turmas estão divididas, tem turma que está entendendo que a reclamação ela deve ser procedente, cassando a decisão das instâncias inferiores e sobrestando o processo, determinando a suspensão, e outra parte entende que deve ser improcedente, porque o julgamento das ADIs finalizou a tese da revisão da vida toda, extinguiu. Independente de ter a decisão, a determinação de suspensão nacional dos processos, a ADI também superou essa ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então está um pouco dividido. E o que o ministro Alexandre de Moraes disse nesse julgamento quando ele pediu a palavra? Eu transcrevi a fala do ministro Alexandre de Moraes, porque eu não consigo mostrar o vídeo aqui para vocês, então eu quero mostrar o que ele disse. Ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês. Nos diversos julgamentos das duas turmas, a questão está bastante equilibrada. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Uma parte dos ministros entende que as reclamações devem ser procedentes e outra parte entendem que deve ser improcedente. Continuando aqui. Recentemente, no embargo de declaração da ADI 2011, houve uma modulação, sugerida inclusive pelo ministro Dias Toffoli, sobre como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis. Isso justifica a suspensão até que a ADI seja concluída. Portanto, me antecipo e peço vistas nessa reclamação. O que significa isso? O ministro Alexandre de Moraes ele está pedindo vista nesses processos. Inclusive, eu consultei mais alguns processos e a maioria ele pediu vista nas reclamações constitucionais. Porque ele disse o seguinte, ora, ainda não findou o julgamento da ADI 2111, no qual houve sugestão do ministro Dias Toffoli para discutirmos os efeitos da decisão para quem já teve decisão favorável na revisão da vida toda. Nesse caso específico, são as pessoas que estão recebendo tutela, se elas devem devolver esses valores recebidos ou se não devem devolver. O ministro Dias Toffoli sugeriu que não devem devolver, que é repetição de indébito, a gente costuma dizer, porque foram recebidos de boa fé. Então o ministro entende que essa questão não foi terminada ainda. E eu vou além. Ele não deixou claro isso na decisão dele. Eu vou além. Nesse julgamento dos embargos, que ainda será pautado presencialmente, como vocês se lembram, o ministro Dias Toffoli pediu destaque no julgamento virtual que estava acontecendo, o processo será transferido para o presencial. Não houve pauta de julgamento ainda para marcar a data, mas eu vou além. Os ministros disse que eles devem discutir os efeitos da decisão para quem já teve decisão favorável, mas desse processo devem discutir também sobre as pessoas que já entraram com ação, que é a modulação dos efeitos da decisão. Deve garantir o direito de quem já entrou com ação? Não devem garantir que nesse julgamento que será pautado, pode ser que eles tratem de todas essas questões. E além disso, concluído o julgamento da ADI 2111, deve ser pautado o julgamento dos embargos de declaração do tema 1102. A questão é que, depender do que vai ser discutido aqui, decidido na ADI 2111, nesses embargos de declaração, precisamos saber se aquele embargo de declaração do tema 1102, que é da revisão da vida toda, ele vai perder o objeto ou se será pautado para julgamento. Como eu sempre digo, se ainda existe possibilidades, a gente tem que continuar acreditando que poderemos ter um resultado favorável, positivo, independente do que esteja acontecendo. Existe possibilidade? Temos que continuar acreditando. Então, a informação que eu gostaria de trazer é essa para vocês, que para mim é uma informação muito importante e positiva. Inclusive, nesse julgamento presencial, as partes podem se manifestar, os advogados que representam os aposentados podem se manifestar, questionar alguns pontos, então isso é muito importante. E nós poderemos acompanhar ao vivo. Outra questão que eu queria mostrar para vocês é a pauta de julgamento do STF. Em março, este mês, já foi pautado, os julgamentos eles são pautados quarta e quinta-feira.
vou mostrar para vocês cada dia aqui, ó, para informar que o embargo da ADI 2111 não foi pautado para março ainda, então provavelmente a partir de abril. Dia 11, não temos a informação aqui, ó, da ADI 2111, aqui também não. Dia 13, também não. Estou mostrando para vocês detalhadamente, para vocês ficarem cientes de que não houve a pauta ainda. Apesar de que, sendo pautada, vai constar no processo para a gente. Dia 20, também não. Dia 26, vejam que eles têm vários processos pautados, mas a ADI 2111 não. E no dia 27, não tem pauta marcada, que pode ser que seja marcado nesse dia a pauta do dia anterior, se não for concluída. Então, pessoal, essas informações são de extrema importância. Vamos manter a esperança, pensamento positivo, ânimo firme de que o julgamento desses embargos da ADI 2111, algo positivo pode acontecer. Tá bom, pessoal? Qualquer informação, eu volto aqui para mantê-los atualizados. Muito obrigado por tua presença e até um próximo vídeo.